é muita gente, são 5 autores, com muitas testemunhas. A possibilidade, e com histórias muito diversas, né? Os 5 se autoacusam. Acredito que agora o senhor tem a Ana Flávia e o Guilherme com uma mesma narrativa, o Jonathan e o Juliano eu sabia que já tinha uma mesma narrativa, e a Karina, que eu não sei a narrativa dela, porque eu não foi o único advogado que me deu entrevista. Vai ter esse julgamento. Eu digo assim, é sempre a possibilidade de não ter, ou de alguém, ou alguma coisa muito grande, não é uma porcentagem pequena. Vai ter mesmo. A defesa do Guilherme e da Ana Flávia, ela estava pronta para fazer a audiência hoje, ela estava pronta para fazer o tribunal do júri. Foi o que eu deixei bem claro para o juiz. Falei, excelência, o júri não vai ser feito hoje e não é por culpa de nenhuma das defesas, é por culpa do próprio Estado, que não conseguiu nem agendar o exame da Ana Flávia. Eu até cheguei a soltar um comentário, eu falei, esse é o nosso SUS. Quando a pessoa precisa fazer um exame, ela já vai ter morrido. O SUS eu vou discordar que eu sou meio fã do SUS, mas eu entendo o que você está falando. A Ana Flávia, ela, se não tiver sido agendado até o dia 6 de março, que é possível, já estamos no fim do ano, um laudo desse, se ela fizer em janeiro, não vai sair em março. Sabe, em fevereiro demora um tempo de laudar e tudo mais. Sim. Bom, então, eu solicitei em agosto, até o momento não foi feito, e isso porque a gente estava trabalhando em meses normais. Dezembro tem a suspensão dos prazos, de janeiro tem a suspensão dos prazos, fevereiro é carnaval. Eu acredito que esse laudo não vai estar no processo até dia 6 de março. Ou seja, a Ana Flávia não vai ser julgada em março. Se não tiver esse laudo, não. Continuaremos esperando. Alguém mudou a versão dos 5? Continua aquela mesma história. O Guilherme e a Ana Flávia estavam lá embaixo, não sabiam que iam matar, que os Romoyuki, a Flaviana e o Juan seriam mortos. O Jonathan e o Juliano estavam onde? Porque cada hora eu sou eles estavam lá em cima. Eles assumem que eles estavam lá em cima e eles seguram para a Karina. E a Karina diz o quê? A Karina, a gente não sabe o que diz, porque a Karina... Bom, o advogado dela não vai nem no tribunal do júri, como é que a gente vai saber o que... Mas nunca deu uma entrevista, um depoimento, alguma coisa? Porque aqueles depoimentos que eu vi dela na delegacia são... Cada hora é uma história. A gente não sabe o que esperar da Karina. A gente não sabe o que esperar. Infelizmente, a gente não sabe o que esperar. Por isso que a gente está tratando com o inesperável. A gente tem que esperar vir de tudo. A gente tem que esperar vir tudo. E eu vou te contar isso em primeira mão, que vai chegar na minha mão amanhã, é que a Ana Flávia recebeu uma carta no presídio. Ela não quis me falar quem enviou, mas eu já conversei com ela, a carta já está separada, e eu conversei com a pessoa que trabalha lá na penitenciária para que ela possa me enviar essa carta amanhã cedo. Eu quero saber o que é que trata essa carta. Ela falou que essa carta vai dar um boom no processo. Uma carta? Uma carta anônima? Não, ela disse que é de um dos outros 4. Como ela estava do lado, a cela dela era bem do lado da Karina, ela não quis me falar quem enviou. Elas estão ali. Tem umas cartas aí também, né, que passeiam bastante. Eu nunca falei delas, porque não tem como checar se são reais ou não, se são mesmo da Ana Flávia para a Karina. Essas cartas que a Karina disse que são da Ana Flávia, foi feito perícia nessas cartas? Nada, essas cartas foram juntadas de um modo apressado no processo, o juiz desentranhou e ficou por isso mesmo. Já essa carta que a Ana Flávia me disse hoje, ela falou que ela recebeu por esses dias. Então, se torna fato novo. Fato novo pode ser juntado no processo. Então, vou querer saber dessa carta depois. Bom, então já sei. Em resumo, foi uma decepção para todos vocês, o adiamento do... Porque é um trabalho de... Sim, a gente foi preparado para fazer o júri. Eu vou te falar que eu não fui preparado para fazer o da Ana Flávia porque eu já sabia que não ocorreria, porque não tinha nem o exame agendado. Isso é uma falta de respeito com a defesa, com a acusação, com todo o tribunal, que óbvio está o trabalho da gente. Mas a gente precisa desse exame feito. Seja ele positivo ou negativo, a gente precisa dele feito até para a gente fechar algumas portas que a gente pode achar que ainda estão abertas.
Então, a gente precisa saber, ela estava em gaslight? É uma certeza da defesa. É uma certeza da defesa. Temos um laudo particular de que a gente sabe de que ela estava em gaslight. Só que a gente precisa desse laudo público, desse laudo do IMESC, para que a gente possa comprovar. E aí ela nem iria a júri. Eu sei, isso daí já deu problema. Até para explicar para as pessoas, se ela estivesse em gaslight, a época do crime, que nessa outra entrevista tem muito bem explicado pelo Dr. Leonardo, também pelo Carlos, na outra que eu fiz, ela vira inimputável, se fala inimputável, isso? E aí ela iria... Como é que é? No momento do crime, ela se torna inimputável. Porque, assim, uma pessoa inimputável, uma pessoa que ela não possui conhecimento dos próprios atos. Ela não possui responsabilidade sobre os próprios atos. O que a gente está batendo, e essa teoria do gaslighting, é de que ela não possuía controle sobre os próprios atos na época do crime. Na época em que ela se mantinha no relacionamento com a Karina. Tá. E aí, se ela não estiver em gaslighting hoje, ela não vai nem para o manicômio? Não, uma passeadinha? Ela tem que ficar sob tratamento, sim. Aí o juiz é quem vai estipular o tempo de tratamento. O juiz ou o psiquiatra? O juiz pode estipular um tempo? Ele tem condições? O psiquiatra recomenda. O que normalmente um psiquiatra pode recomendar? Que ela fique sob tratamento por 2 anos. O juiz, então, ele pode decidir que ela fique por tratamento sobre 1 ano, que ela passe por uma nova perícia, e essa nova perícia pode aumentar o tempo ou retirar esse tratamento. Então, pode ser ad eterno, por exemplo. Isso é uma importante que eu sempre gosto de repetir. As pessoas falam que no Brasil não tem pena de morte. Eu sempre disse que a pena de morte existe para a família das vítimas, mas também para quem vai para o manicômio judiciário. O vampiro de Niterói, no Rio de Janeiro, só está até hoje preso porque ele está no manicômio. Tivemos a Lacadu, do cartunista Glauco, que era um esquizofrênico, e ele sai, mata e morre. Então, você teve o Maníaco da Cantareira, que estavam fazendo um testezinho com ele, que divertido, né? Ele saía todo fim de semana, e no fim de semana apareciam crianças mortas. Óbvio que era ele. Era ele também dele. Do filme Clube da Luta, eu não lembro agora o nome dele, você vai lembrar. O Edward Norton lá? Sim. O Brad Pitt? Não vou lembrar. Não é do filme que você está falando. É do Matheus da Costa Meira, o atirador do shopping. Ele ainda está no manicômio judiciário lá em Salvador, porque ele é de Salvador, então ele foi transferido para lá. Tentaram libertar ele, mas o pai dele, o pai do Matheus, junto com o promotor, foram até o juiz e falaram: não faça isso. E o pai do Matheus também é médico. Então ele falou: não, deixa esse moço aí. Então ele ficou lá. Daí veio a pandemia, daí não sei mais o que aconteceu. Mas, em princípio, ele ainda está Ele foi por esse crime lá na época do filme do Clube da Luta, que ele invadiu, quando ele atirou no pessoal do shopping. Ele foi condenado como imputável, comum. Como ele só vira imputável dentro da cadeia quando ele tenta esfaquear um coleguinha de cela. Não é isso? Exatamente. E se esse exame tivesse sido feito nesse primeiro crime? Até porque... Mas foi feito. Tem o exame, foi feito um exame do Matheus. Ele foi dado como mal, não como esquizofrênico. Isso é a pior coisa que existe. Até pedófilos tinham que ir para o manicômio, porque daí fica. Aí é uma discussão eterna do que fazer com psicopatas, com pessoas que tenham transtorno de personalidade ou doença mental quando vão para o crime. Né? O tratamento que é dado no Brasil para réus de crimes, principalmente crimes pesados, assim, que envolvem vida, crimes contra a vida, ele é muito embrionário ainda. Ele é muito embrionário. Para você ver essa teoria que eu trouxe do gaslighting, ela nem existia no Brasil. Ela tem poucos resquícios dessa teoria do gaslighting. Ela é muito forte fora do Brasil. Agora, como é que pode? A gente vive no planeta Terra. É um mundo só. Como é que pode ter uma teoria em outro país e não ter no Brasil? A nossa justiça ela ainda é muito embrionária, muito devagar, muito lenta. E agora a Gaslight está até com uma peça de teatro. A última peça dirigida pelo Jô Soares chama-se Gaslight. E exatamente. É sobre o filme, né? O filme também, Gaslight. Tá, 1944, se não me engano. 1940 e pouco, né? Doutor, então vamos continuando acompanhando esse caso.
Eu fico muito triste pela família do Romoyuki, pela família da Flaviana, porque é um fechar de caixão. Eu sempre falo que o julgamento... Eu entrevistei a Angelita Miguel, a mãe da Renata Miguel, e ela disse que... Tanto que ela não dava entrevista há muitos anos, que para ela o caso tinha encerrado, uma vez que tinha tido o julgamento. Ela falou, Beto, no momento que julgou, o caixão fechou, e eu não queria mais visitar aquele lugar angustiante. Mas conversei com ela, ela quis dar entrevista para mim. E eu entendo, porque você fechar o caixão é você ter o julgamento, ter a pena que seja qual for. E aí você segue a sua vida, porque tudo que tinha que ser feito já foi. No caso até da Ana Flávia, envolve até mesmo a parte financeira, né? Porque enquanto ela não for julgada, não existe inventário. Quer dizer, até pode existir, mas ela sendo inventariante. Aliás, ela está de inventariante, não? Eu vou ser sincero para você, nesse caso do inventário eu nem entrei ainda. Também é civil, né? Essa parte é civil, não é com você, tá. Então, doutor Leonardo, então a gente vai conversando mais para frente de novo, em breve. Eu só queria deixar bem explícito aqui que nenhum dos adiamentos foi provocado por nenhuma das defesas. Nenhum adiamento, nenhum continuar marcando e desmarcando, foi culpa das defesas. Nenhuma das defesas pegou uma testemunha e falou, olha, você não vai no júri. Elas simplesmente não foram. Era uma obrigatoriedade de quem foi intimado comparecer ao júri, e nós apenas insistimos nessa manutenção das testemunhas serem presentes no júri para poderem dar os seus esclarecimentos. São necessários esses esclarecimentos. Não, porque no primeiro julgamento foi porque não foi uma testemunha, não era a sua, aliás? Não. Não era de quem, não? Era do Jonathan? Na época eu só estava pelo Guilherme. Eu acho que era o Juliano do Jonathan. Eu me lembro que teve uma testemunha aí. Eu achava que era a sua. Não. Aí a segunda vez foi por causa... Testemunhas novamente. Aí na terceira é porque eu tinha pego o caso da Ana Flávia. E daí, em novembro, juntou tudo, setembro... Eu já não sei mais nem se é a quarta ou a quinta vez que a gente... Porque eu fiz uma conta rápida aqui, achei que eram 4 só. Tem um julgamento aí que eu acho que eu não soube, eu não fui, ou teve, eu não vi. Porque eu me lembro que a primeira vez que nós conversamos ia ter o primeiro julgamento. E aí você mesmo falou, o senhor mesmo me disse, olha, eu acho que até você pintou o cabelo. Você falou que não ia ter o julgamento. Foi por causa do Guilherme? Foi por sua causa? Também, obviamente. A testemunha não foi e eu insisti que você... Não, eu entendi. Você não trancou a testemunha num quarto, chegou lá e falou, ela não veio. É que a testemunha não apareceu, você não podia fazer o julgamento sem... tá, mas eu lembro que... Assim, Beto, mesmo que a testemunha seja de acusação, tá, e a testemunha não vá, eu tenho o direito de continuar insistindo nela, mesmo que não tenha rolado. Porque se ela está ali no júri, se ela está nos autos do processo, alguma coisa ela sabe. E aí você pode... Aí que vai a história que o senhor disse que manda... Aí a polícia vai buscar a pessoa, é isso? Coercitivo, exatamente. Mandado coercitivo. Então, para o próximo julgamento, para o julgamento do dia 6 de março de 2023, as pessoas que não apareceram nos outros, elas serão levadas coercitivamente? Ou vai continuar só convidando? Deveria. Deveria, mas não se sabe. A gente falou isso no processo, a gente já falou. Excelência, manda todo mundo coercitivo, todo mundo vai ter que vir, acabou. É porque muita gente, senão ninguém vem, gente. É uma festa forçada, você vai ter que vir. Exatamente. Agora, Beto, você imagina, é um funcionário público, um perito, trabalha para a Polícia Civil. Como é que ele não vem no júri? E é uma testemunha-chave a perícia, gente, porque a perícia que reconta muita coisa, a perícia que consegue comprovar quem estava no local, a perícia que consegue desenhar. Foi feito, inclusive, toda a parte de... Eu sempre falo a palavra errada, que eu falo quando refaz de novo a cena. Como é que é o nome daquilo? Reprodução simulada. Reprodução simulada. A gente chama de reconstituição. Eu chamo de reconstituição. A reprodução simulada é o perito que faz, não é? Exatamente. Na verdade, a reconstituição simulada,
A reconstrução. Ela é feita por policiais civis e peritos. Tá. Então, existe isso aí. Obviamente, todos são policiais civis, mas quem ordena, por exemplo, quem ordenou desse caso foi o Franklin, que é um perito renomado. Na audiência anterior, ele não tinha vindo. Como é que a gente vai abrir mão de uma testemunha dessa? Não tem como. Se é ele quem fez o desenho de como foi o procedimento, quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem matou, como matou, quais foram as peças usadas, quais foram as peças roubadas, quem saiu, como saiu, quem carregou. Não tem como. É ele quem conta essa história para todo mundo. Então, ele vai ter que contar a versão dele e a gente vai ter que rebater. Tanto a defesa quanto a acusação. A perita que faltou hoje, ela é médica. Foi ela quem analisou os corpos. Foi ela quem colocou a causa-morte. Sim. E a gente vai debater sobre isso, porque a gente não concorda nessa causa-morte que ela colocou. Então, a gente precisa dela no plenário. Qual a causa-morte que ela colocou e que vocês não concordam? Traumatismo craniano. A gente não concorda que foi esse. Seria como? E como teria sido esse traumatismo? Com o quê? Seria por esganadura. Não, entendi que vocês acreditam que seja por esganadura, mas o traumatismo craniano que ela disse que eles morreram, ele teria tido traumatismo como? Diz ela que foi por pancadas. Agora, nenhum dos réus que estavam no andar de cima falou que foi assim. Tinha sangue suficiente no local para comprovar esse traumatismo? Não. Não, né? Eu vi as cenas, tem sangue, mas não é... Para 3 traumatismos? Tem que ser uma baita de uma pancada. Obviamente tem que ter sangramento. E a causa-morte corrobora com o que eu já entrevistei uma vez a doutora Alessandra, que ela diz que o Jonathan e o Juliano assistem a Karina fazendo esganadura com o fio do celular, não é isso? Com o carregador do celular. Exatamente. Ela dá um grito de louca, ha. Exatamente. Então, a gente precisa de todas essas testemunhas para a gente poder elucidar, de fato, tudo que aconteceu naquela casa. O Guilherme e a Ana Flávia ouviram esses gritos quando ela estava esganando lá com o fio do celular? Porque a casa é desse tamanho, né? Daria para ouvir. A Ana Flávia disse que não ouviu nada. A Ana Flávia estava bem em desespero. Agora, o Guilherme disse que não, porque o Guilherme estava entrando e saindo da casa, Que ele ouviu alguns barulhos. Tá. Ouviu alguns barulhos? Barulhos lá de cima, mas ele não consegue especificar o que ele ouviu. Agora, não foi o senhor que eu entrevistei à época do primeiro julgamento, porque era o outro advogado da Ana Flávia. A Ana Flávia, agora, a versão é que a Ana Flávia estava lá embaixo o tempo inteiro. Isso. Ela não sabia que eles estavam morrendo lá em cima? Não. Nada. Ela não fazia ideia. E não tentou também parar nada. Aí, quando descem os corpos, que ela viu, faz o quê? Ela estava em estado de choque, ela nem sabe o que estava acontecendo lá em cima. Ela não lembra? Ela, de fato, desenhar ato por ato, ela não se recorda. Ela não consegue. Ela estava em estado de choque quase que pleno, porque ela só chorava. O próprio Guilherme tentou acalmar ela. E que horas ela para de chorar? A hora que vão sair com os carros. Porque quando ela para comprar gasolina e tomar cerveja, ela não está chorando, não. Tá? Foi a Karina que desceu do carro. Não tem uma cena da Ana Flávia tomando cerveja? É a Karina tomando cerveja? É a Karina. Mas a Ana Flávia vai comprar gasolina. Todos eles vão comprar gasolina, menos o Guilherme, que tinha ido embora. O Guilherme foi embora lá para a casa da namorada com televisão e tudo mais, não é isso? Isso. E ela, quando foi pôr fogo no carro, ela não viu nada também, estava dentro do carro. Não, ela viu. Ela estava dentro do carro, mas ela viu colocarem fogo do carro. E ela não tentou parar, pelo menos, isso? Também estava em choque. Ela estava em choque. É que é o pai, mãe, irmão, não sei. Tudo bem, são relações muito diferentes. A gente não pode nunca julgar o outro pelas relações que a gente tem com os outros. Então, também fica meio complicado. Eu não gosto de fazer juízo de valor, eu tenho que ouvir.
Tá bom, então, doutor, a gente vai continuando a seguir o caso para a gente conseguir ter essa elucidação. Acho que só no julgamento a gente vai saber o que aconteceu, não? Então alguém vai escrever a história e falar, foi isso, aceita e vamos embora. Porque são tantas possibilidades. Obviamente, de tantos desenrolares dessa trama, obviamente alguém vai escrever um livro sobre isso.